Bom dia, bem-vindo a outro vídeo. Você já teve alguma curiosidade sobre o livro de Apocalipse? Sim? Que bom, porque eu também já estive muito confundida com esse livro, mas estou aqui para explicar um pouquinho desse livro, que é muito importante. E hoje nós vamos começar com alguns fatos interessantes sobre esse livro antes de começar a lê-lo. Apocalipse em grego é a palavra apokalupsis, que significa descobrimento. Essa é uma revelação singular, muitas pessoas dizem que é plural, mas é uma revelação singular. Aparece 19 vezes como substantivo e 26 vezes como um verbo. Todas as coisas escritas neste livro podem ser explicadas em outras partes da Bíblia. Incluso, cada vez que você quer ler a Bíblia, quer estudar mais a Bíblia, qual for o tema, qual for o livro, sempre a explicação está na Bíblia. A Bíblia se explica a si mesmo. Antes de olhar outros professores bíblicos, antes de olhar qualquer outros vídeos ou explicações, busca de Deus e busca na Bíblia primeiro. Capítulo 1, versículo 3 diz que esse livro é profético. Tem aquelas pessoas que pensam que é história, tem aquelas pessoas que pensam que já passou ou que só foi um sonho de João, mas capítulo 1, versículo 3 nos diz que é profético esse livro. Essa revelação foi dada da parte de Deus para Jesus, não para João. Deus deu essa revelação para Jesus, diz no capítulo 1, para que Jesus passasse à sua igreja, passasse aos seus servos o que ia acontecer no final dos tempos. Então, uma revelação de Deus para Jesus está no capítulo 1, versículo 1. É o único livro da Bíblia que promete bênção quando tu lê ou ouve as palavras desse livro e guarda elas no seu coração. O único que promete bênção. Claro que se tu lê qualquer livro da Bíblia e guarda as palavras no seu coração e muda conforme elas, você será abençoado, mas esse é o único que promete isso. No Velho Testamento, alguns fatos. No Velho Testamento, há 1845 referências ao reinado de Cristo. E 17 livros do Velho Testamento dão importância a esse evento. De 216 capítulos no Novo Testamento, 300 a 318 alusões à segunda vinda de Cristo. Será que é importante? Muito. Para cada profecia da primeira vinda de Cristo, há 7 a 8 alusões à sua segunda vinda. E posso te dizer uma coisa que vai talvez te assustar de uma boa maneira? 80% dessas profecias da segunda vinda já se cumpriram. É mesmo? Já se cumpriram. No Velho Testamento, há 800 referências à volta de Jesus. No Velho Testamento. Apocalipse tem 22 capítulos, 404 versículos. E para mostrar que é muito importante nós conhecermos o Velho Testamento, olha só, no capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, a palavra em grego para mostrar o que deve acontecer em breve é adeigenestai, escrita H-A-D-E-I-G-E-N-E-S-T-H-A-I. E a mesma palavra que Daniel usa quando ele está falando com o rei da Babilônia, no capítulo 2, versículo 45, quando ele diz o que será daqui em adiante. Se você tem tempo durante essa semana, enquanto nós começamos a estudar o livro de Apocalipse pouco a pouco, toma um tempo para ler o livro de Daniel, para conhecer bem o tabernáculo
E se tem mais tempo ainda para estudar o Velho Testamento, é muito, muito chave que nós conhecemos esses livros. E para terminar, todos os setes, cada vez que ocorre um sete no livro de Apocalipse, sabemos que números na Bíblia é muito importante. Sempre que tu vê um número, é significativo. Número 6 significa ser incompleto, não é completo. Número 8 é começo novo. E número 7 é o número da perfeição, número de Deus. Então, vamos olhar. 7 igrejas. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, versículo 11 e versículo 20. Neste livro também há 7 espíritos. Está em Apocalipse 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 5 e capítulo 5, versículo 6. Há 7 candelabros de ouro. Apocalipse capítulo 1, versículo 12, versículo 13, versículo 20 e capítulo 2, versículo 1. As 7 estrelas está em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, versículo 20, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. 7 lâmpadas em capítulo 4, versículo 5, 7 selos em capítulo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 5. 7 chifres, capítulo 5, versículo 6. 7 taças, capítulo 15, versículo 7, capítulo 17, versículo 1, capítulo 21, versículo 9. 7 olhos, capítulo 5, versículo 6. 7 anjos, capítulo 8, versículos 2 ao 6. 7 trombetas, capítulo 8, versículo 2 ao 6. 7 trovões, capítulo 10, versículo 3 e 4. 7.000 está em capítulo 11, versículo 13. 7 cabeças está em capítulo 12, versículo 3. Capítulo 13, versículo 1. Capítulo 17, versículo 3. Versículo 7, versículo 9. 7 coroas se encontram em capítulo 12, versículo 3. 7 pragas está em capítulo 15, versículo 1, 6 e 8 e capítulo 21, versículo 9. 7 reis se encontra em capítulos 17, versículo 10 e 11 e 7 montanhas está em Apocalipse capítulo 17, versículo 9. Que longa lista! Mas, como eu falei, vamos começar a ler esse livro. Espero que tenha gostado, espero que desfrute em todos os fatos interessantes desse livro, mas eu encorajo a cada um de vocês a estudar esse livro comigo. A cada semana vamos estar descobrindo pouco a pouco coisas diferentes desse livro para poder esclarecer, para que nos estemos preparados quando Jesus venha. Então, não se esqueça de se inscrever ao canal, deixar um comentário se tem alguma questão, comparte se você acha que alguém vai gostar desse vídeo, vai beneficiar de estudar Apocalipse com nós. E não se esqueça de apertar o dedinho, tá bom? Que Deus abençoe vocês e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!